Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, quero propor-vos hoje esta meditação, neste último dia do ano, dentro da oitava do Natal. Nós podemos refletir por que Deus se manifesta na noite. Porque o Filho de Deus nasceu exatamente no meio da noite. No meio do curso da noite, quer dizer, ali exatamente meia-noite, quando tudo está na escuridão, brilha a luz. Então isso é uma referência da passagem de Isaías que nós lemos na noite do Natal. Quando diz que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Então, a partir dessa passagem do profeta e a partir de muitas outras passagens da Escritura, especialmente do livro dos Salmos, é que eu quero mostrar para você hoje a importância espiritual, quer dizer, o significado místico da noite, da escuridão, como lugar privilegiado da manifestação de Deus. Ora, se você tomar aqui o livro da sabedoria, no capítulo 17, diz ali, no versículo 20, que sobre eles pesava uma noite profunda, imagem das trevas que haviam de recebê-los. Eles próprios, aliás, eram mais pesados para si mesmos que as próprias trevas. Para os teus santos, porém, a luz era fulgurante, e aqueles que ouviam a voz, mas não viam a sua figura, os exaltavam por não terem sofrido as mesmas coisas. Então quer dizer que aqui no livro da sabedoria, nós estamos falando da noite em que o povo de Deus saiu do Egito. Essa noite era uma figura da noite da Páscoa e, portanto, da noite do Natal. Então não é à toa que a liturgia nos convida para celebrar o nascimento do Senhor à meia-noite. E assim também a liturgia vai nos trazer novamente à meia-noite para celebrarmos a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Se nós analisarmos ainda mais para trás, vamos perceber no livro do Gênesis que o começo da criação, o cenário que nós temos para começar a criação, é um grande nada e uma grande noite. E dentro dessa noite, Deus faz romper a luz. Deus faz romper a aurora, a visão desta eclatante e sobrenatural realidade que nós chamamos de luz, mas não simplesmente uma luz como a luz do sol ou como outra luz qualquer, mas aqui podemos dizer que é uma luz criada, porém, que transmite a graça, que transmite a luz sobrenatural. Então ali, no Gênesis, nós encontramos a manifestação dessa luz. Como se diz, e se fez a luz. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. E aquela noite foi interrompida pela presença da luz. Então, seja no momento da criação, no primeiro ato da criação, ou seja, no momento em que o povo de Deus foi libertado do cativeiro do Egito, no meio daquela noite. Em todos esses momentos,
Deus se manifesta de uma forma especial na noite para mostrar-nos que é a força dele e não a nossa capacidade humana e não a nossa visão humana que vai transformar ou que vai dirigir todas as coisas. Nós podemos até aqui fazermos uma observação do ponto de vista histórico, né, que a vida do ser humano mudou muito quando as pessoas começaram a utilizar a luz elétrica. Antes, quando não existia a luz elétrica, a noite era algo mais profundo, mais presente na vida das pessoas. Não quero dizer que a luz elétrica seja necessariamente um mal, mas é simplesmente para nós pararmos para perceber que a evolução, no sentido negativo mesmo da humanidade, acompanha o surgimento dessas tecnologias que vão tirando a possibilidade do homem pensar em Deus, do ser humano ter uma experiência de Deus. E não são poucas as experiências de Deus que nós encontramos nas Escrituras que se manifestam durante a noite. Citando, por exemplo, aquela briga que Jacó teve com Deus ou com um anjo de Deus, que durou exatamente o período da noite. Quando começou a raiar a aurora, então acabou aqui. Então quer dizer que foi exatamente naquele período que se manifestou aquele embate, né? Era uma briga, mas no sentido místico, que normalmente é interpretado como uma oração de luta, uma oração de combate, onde o homem orante, representado por Jacó, é obrigado a brigar com Deus até conseguir a graça. E aquilo ali aconteceu durante uma noite. É sabido também que no Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo aproveitava muito bem das noites para rezar. E dentro do contexto da vida monástica, nós temos a oração privilegiada, quer dizer, o ofício mais profundo, mais completo, né, do breviário monástico, é justamente o ofício das matinas que nós rezamos à meia-noite. É para mostrar mesmo aquele momento da mais densa treva que vai ser justamente o momento onde nós vamos encontrar Deus. Vejamos também aqui a parábola do Evangelho, né? Capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, quando diz que o reino dos céus é comparado a essas 10 virgens que saíram para o encontro do esposo. 5 eram prudentes e as outras eram imprudentes. Justamente no meio da noite, como diz ali no versículo 6, ouviu-se um grande estrondo. O noivo está chegando, ide acolhê-lo. Então as levantaram, prepararam as suas lâmpadas e algumas estavam preparadas e as outras não. É interessante notar aqui nessa parábola do Evangelho que todas elas dormiram. Todas adormeceram. Então não é porque algumas eram mais prudentes que elas ficaram ali completamente vigilantes. Mas a vigilância delas estava presente com as suas lâmpadas acesas. Apesar delas adormecerem, elas permaneceram com as lâmpadas acesas. Então isso tem uma relação com a nossa vida espiritual. É algo que tem um significado muito profundo. Pelo seguinte, porque é impossível que nós sejamos completamente vigilantes para perceber o momento em que Deus vai nos chamar, seja para alguma coisa especial da nossa vida, ou seja para um momento de uma comunicação maior que a gente vai ter com Ele, ou mesmo para o momento da nossa morte, que também pode ser interpretado como meia-noite, né? Porque a morte
é essa treva densa, né, que nós vamos entrar para estarmos na presença de Deus. Então, independente desta relação simbólica, nós não somos capazes de ter uma vigilância perfeita, mas somos capazes sim de termos uma vigilância, ou seja, de mantermos a chama acesa da nossa caridade, da nossa vida espiritual, da nossa ligação com Deus, né? Aqui também poderíamos dizer que seria o estado de graça que a pessoa vai manter, né? O que nós chamamos de estado de graça não é outra coisa senão esta lâmpada acesa, né? Que faz com que a luz da nossa alma esteja realmente viva, a chama esteja viva, e nós sejamos capazes de reconhecer a voz de Deus e de ir ao seu encontro meia-noite. Assim também foram aqueles pastores que estavam na noite de Natal pastoreando o rebanho e foram capazes de ouvir o chamado dos anjos e saírem ao encontro de Cristo que era nascido. Então Nossa Senhora também experimentou, no meio daquela noite que para ela era totalmente escura, né? Ela não tinha entendimento completo do que estava acontecendo com a vida dela, né? Mas ela estava sozinha, dentro de um estábulo, um lugar completamente inadequado para um parto, né? Uma pobreza completa, numa falta de recurso completa, sozinha, né? Porque a gente costuma dizer que José tinha saído, né, para buscar as coisas que eram precisas, e ali Nossa Senhora simplesmente se abandona na presença de Deus. Ela se abandona na vontade de Deus. Ela recorda do momento em que ela recebeu o anúncio daquele anjo dizendo: olha, você vai dar à luz um filho. E ela, que era virgem, percebe então que ela começa a ter o sintoma de uma gravidez. Então, dentro dessa estrutura, né, de uma situação completamente improvável de ser compreendida, né, no entendimento humano, é que nós podemos entender ali o momento da noite, né, localizar que existe uma noite não somente externa, mas também interna, ou seja, uma noite no entendimento. E Nossa Senhora se abandona à vontade de Deus, e nesse momento acontece ali a glória, né? Essa luz que resplandece. É o parto virginal. E ali, imediatamente, ela tem o menino nos seus braços. Então vejam como Deus ele faz questão de atuar no nosso momento tenebroso, nosso momento em que não há nenhuma luz em torno de nós, ou seja, nenhum entendimento para justificar, para que a gente consiga perceber o que está acontecendo. Da mesma forma, no meio da noite, o anjo vem a José e diz: José, levanta, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Então, José se levanta no meio da noite, diz o Evangelho de São Mateus, exatamente para mostrar que ele não tem entendimento. Então ali ele simplesmente obedece e ele parte no meio daquela noite. Então, por isso São João da Cruz, no capítulo 1, justamente do livro que ele escreve, chamado Noite Escura, ele entende, ele nos explica, né, que nesta noite escura começam a entrar as almas quando Deus vai tirando do estado de principiantes, ou seja, do estado daqueles que simplesmente meditam, e começa a adiantar essas almas no estado dos contemplativos, ou seja, aqueles que estão purificados dos sentidos. O que quer dizer isso? São purificados das coisas externas e são capazes de entrar numa verdadeira vida interior. Então Deus faz essas almas entrarem nessa noite, nessa densa escuridão, para eles, a partir dali,
conseguirem enxergar, não simplesmente com os olhos ou com a razão humana, mas com a profundidade da fé. Então aqui é que nós percebemos a ação de Deus, né, que vai ser depois também comentada por São João da Cruz, conforme o Salmo 17, né, quando diz ali que ao seu redor ele pôs as trevas como véu. E ele fez tendas de águas escuras e espessas nuvens. E diante do seu esplendor derramaram-se as nuvens, granizo e faíscas de fogo. E do céu trovejou o Senhor e o Altíssimo soltou a sua voz. Como granizo e faíscas de fogo. E multiplicou seus raios. E apareceu o fundo do mar e desnudaram-se as bases do mundo por causa da ameaça do Senhor. Então percebam aqui como é interessante isso, que ele que está se revestindo de trevas e de escuridão, né? Como diz aqui também no versículo 10, ele se inclinou do alto dos céus e desceu numa nuvem escura. Né? Então ele que está todo envolvido dessa escuridão, ele faz as coisas se tornarem tão claras, tão evidentes, que até o fundo do mar aparece. Imagina a força da luz que faz aparecer até o fundo do mar e dizer, ó, tudo está claro diante de mim. Então é por isso que nós temos que realmente nos aprofundar na espiritualidade que nos conduza a uma noite. E é nessa noite que nós seremos capazes de rezar e de entender a ação de Deus. Ali vem também o Salmo 41, que é um verdadeiro hino, né, de alguém que está na angústia, de alguém que está naquela aflição e que precisa de uma resposta, mas que vai se contentando, né, simplesmente com aquele mínimo da presença de Deus, que Deus permite a uma alma para que ela não desfaleça completamente. Então, ela vai nessa peregrinação noturna, né, conhecendo os caminhos, tateando os caminhos escuros que Deus vai lhe mostrando. E dali ela reza dizendo, no versículo 9, de dia o Senhor me dá sua graça, e à noite eleva a ele o meu canto. Como a gente diz em latim, et nocte cantico meus. Ora, toda essa espiritualidade da noite, né, toda essa profunda atuação divina que se manifesta na vida do ser humano, né, e que vai aperfeiçoando o ser humano, justamente por uma constante sucessão de purificações que leva a pessoa a se conscientizar da impotência de si mesma, né, e, ao mesmo tempo, da capacidade de Deus de realizar as coisas quando as coisas não são humanamente realizáveis. Vamos colocar dessa forma. Tudo isso vai nos trazendo um entendimento de como deve ser o nosso caminho espiritual. Então, na medida em que nós entramos na noite do último dia do ano, né? Quer dizer que nós estamos agora para entrar numa vigília noturna e meditarmos no último dia do ano. Então, vale a pena nós recapitularmos a noite do Natal e pensarmos também na última noite da nossa vida, que vai nos conduzir à noite escura do nosso julgamento, ou seja, no momento da nossa morte. E ao invés de buscarmos dissipações e prazeres ou sortilégios, né, numa noite de Réveillon, busquemos, sobretudo, o silêncio e a adoração. Busquemos a presença de Deus
busquemos uma oração sincera diante de Deus que nos revele, né, a escuridão que está em nós mesmos, que nos revele a nossa carência, o nosso vazio, o nosso ser destruído, o nosso ser angustiado, sem visão, para que assim tenhamos acesso à luz da Trindade sublime e infinita, né? A luz do Deus que vê no escondido, que vê no escuro e que para ele não existe luz. Como diz o Salmo 138 também, et nox sicut dies illuminabit, quer dizer, que para ele a noite é iluminada como o dia. Então, aprendamos hoje que a noite é de fato um lugar privilegiado para buscar Deus e para a ação de Deus. E se nosso Senhor nasceu no meio da noite, e se nosso Salvador ressuscitou no meio da noite, foi para expulsar as nossas trevas, foi para destruir o reino de Satanás, para destruir o império do pecado, da escuridão humana, das nossas mazelas, dos nossos sofrimentos, dos nossos erros, que nos importam tanta treva, mas que, com o poder de Deus, com o sopro de Deus, todas essas trevas são dissipadas e a glória da sua presença luminosa nos leva até a perfeição da luz, a perfeição da visão, nos leva até a mais perfeita satisfação da sua presença. Que Ele esteja conosco nesse dia e em todas as nossas noites, até o fim da nossa vida. Amém.